Tricolor do PC no mercado da bola, tanto contratando como definindo quem é que não deve ficar. Elenco bastante procurado no mercado, tem peças muito interessantes com salários altos, mas enfim, quem vai atualizar a situação do Fortaleza no mercado da bola que já está aquecido é a nossa Fernandíssima. Oi, Breno, boa tarde para você, o Alexandre Mota e todo mundo que acompanha o Jogada Segundo Tempo desta quarta-feira. O Tricolor de Aço mal terminou a Série A do Brasileirão e tem a questão do rebaixamento, e o mercado da bola segue cada vez mais movimentado. A gente traz logo um nome que surgiu que pode chegar ao Fortaleza: Marcelo Hermes. Ele é lateral esquerdo, pertence ao Criciúma, mas na temporada de 2025 estava pelo Juventude por empréstimo. Caso essa chegada dele aconteça, ele vem aí para ser contratado, já que teve empréstimo pelo Juventude, e o critério do Criciúma, se essa venda acontecer, é melhor, de acordo com o que nós apuramos, seguir pelo Fortaleza do que por outros nomes, como, por exemplo, a Chapecoense. Para o clube, é interpretar que destinar o atleta para a Chapecoense, fazer essa venda, seria para um adversário onde eles vão encontrar em competições estaduais, nacionais. Para o Fortaleza, seriam só em 2 momentos ao longo do ano de 2026. Marcelo Hermes está no Criciúma desde 2022, tem mais de 100 jogos por lá, é um atleta de referência. No Juventude fez 22 partidas quando chegou em julho, e é um nome forte para assumir essa lateral esquerda do Fortaleza. A gente fica só no aguardo dessas atualizações. Tem também no mercado da bola sobre os atletas do Tricolor de Aço que estão sendo sondados pelas equipes. Tem um trio que foi procurado pelo São Paulo: Gaston Ávila, Pochettino e Matheus Pereira. Destes, o que mais tem um caminho próximo aí de acontecer é o Gaston Ávila, o zagueiro, que não vai continuar no Fortaleza, pertence ao Ajax da Holanda, e o objetivo do São Paulo em 2026 é fazer mais contratações por empréstimo. Os holandeses sinalizaram positivamente em relação a emprestar ele por um ano à equipe do São Paulo, então esse caminho está mais próximo de acontecer. Matheus Pereira, que foi procurado pelo São Paulo e pelo Vitória também, é um atleta que o Tricolor de Aço quer manter para 2025, então fica aí a depender de como é que será a questão financeira do clube. E por isso que o nome dele, por mais que o São Paulo tenha tentado e o Vitória também, a compra seria o mais interessante se fosse para acontecer, e o São Paulo quer por empréstimo. É o mesmo caso do Pochettino. O Fortaleza oferece a venda direta, não quer praticar o empréstimo para gerar lucro, né? Gerar receita ali com as vendas dos atletas. E aí, com isso, também não fica no interesse do Fortaleza ter essa negociação com o Tricolor paulista. Falando ainda de outros atletas, a gente falou do Matheus Pereira sobre as 2 equipes que já procuraram em relação à Vitória e o São Paulo. Falando do Vitória procurando atletas do Fortaleza, tem o Marinho. Nós trouxemos que tinha esse processo de negociação para acontecer, mas isso deu um retorno negativo. O Marinho está em Salvador, teve diálogos lá com a diretoria do Vitória, mas aparentemente eles recuaram, já que por 2 vezes foi tentada a negociação, mas de repente a diretoria do Vitória começou a observar outros ares e por isso está congelado até o momento esse processo entre Marinho e Vitória. Outros nomes também que estão aí dentro desse mercado: o lateral direito Tinga, ele que é ídolo do Fortaleza, referenciado, tem passagens aí por mais de 8 temporadas, desde 2015, pode estar próximo de sair do Tricolor de Aço, já que o Coritiba demonstrou interesse e tem negociações avançadas. Nós apuramos que a situação do Tinga seria mais encerrar o ciclo dele no Fortaleza. Aparentemente, o atleta não quer que isso aconteça, mas pelos processos burocráticos das negociações, esse fator tem sido colocado em xeque. O Coritiba demonstrou interesse em ter o lateral direito, e aí a gente vai ficar para aguardar. O Tinga é ídolo do Fortaleza, como nós já trouxemos, mais de 300 partidas vestindo a camisa do Tricolor de Aço, e é, inclusive, na história do clube, o atleta que mais vestiu a camisa do Fortaleza desde que passou a atuar pelo clube. Tem também Luca Prior, sondado pelo Remo. O Remo conversou com o staff do atleta, chegou ali a ter um diálogo mais próximo, mas nada de nenhuma negociação mais avançada, apenas aquele primeiro momento ali para conhecer. Mas Luca Prior, que é das categorias de base do Fortaleza, teve contrato fidelizado na equipe profissional esse ano, até junho de 2027, e aí é um atleta que já fica a se observar que, saindo do Fortaleza, pode gerar lucro também. Não é o interesse do Fortaleza, nesse momento, negociar o atleta, mas
dependendo da situação, já que a folha salarial vai diminuir, inclusive nós vamos falar sobre isso no programa, tem todo esse detalhe também para acontecer. Breno, de momento, são os nomes que a gente traz aqui, só para pontuar em relação ao torcedor que surgiu aí sobre João Ricardo e Chapecoense. Não procede, a equipe até entrou em contato para saber das situações do João Ricardo, mas por lá a Chape contratou o goleiro Anderson, que estava no Atlético Goianiense. Sendo assim, além de lesionado, João Ricardo fica no Tricolor de Aço. Breno. Olha, tem muitas coisas que a Fernanda trouxe aí, vamos por partes aqui. Primeiro, o nome do Marcelo Hermes, né, Alexandre, que não é a primeira vez que é especulado no futebol cearense. Marcelo Hermes é um cara que sempre o nome dele tá por ali, especialmente quando os nossos clubes estavam na Série B ou quando tinham acabado de voltar para a Série A. O Marcelo Hermes já foi especulado no Ceará, no Fortaleza, em outros momentos. Marcelo Hermes tem 30 anos de idade, ele é gaúcho da base do Grêmio, começou na base do Grêmio, jogou no Cruzeiro, passou pelo Benfica B, depois voltou pro Brasil, jogou no Goiás, foi de novo para Portugal, passou pelo Marítimo, depois Ponte Preta, Criciúma por muito tempo, ainda pertence ao Criciúma, mas foi emprestado ao Juventude na temporada passada. Ele em 2025 fez 22 jogos, 2 gols e 5 assistências, jogador de 1,77 m, lateral esquerdo. Marcelo Hermes, você acha uma boa se o Fortaleza conseguir fechar com esse jogador para 2026, Alexandre? Certamente, né? Um jogador que em muitos momentos já foi especulado, como você bem trouxe. Tem uma característica até um pouco mais ofensiva, né, Breno? Porque ele faz muitos gols, né? Acho que nessa temporada, tô até tentando ver aqui agora, ele estava defendendo o time do Juventude. Foram 2 gols e 5 assistências. Exatamente, ele participa ofensivamente do jogo. Sim. Ele estava no Criciúma, fez 5 gols por lá. Ano passado, ainda no Criciúma, 3 gols. 2022, 4 gols e 2 assistências. Então, ele é um atleta que participa bem ofensivamente. Nesse ano estava no Juventude que também caiu de divisão, né? Isso facilita também dentro desse recorte de busca de jogador. Pertence ao time do Criciúma, estava emprestado. Então, Breno, eu acho que é uma boa. É um jogador que sempre tem know-how, né? Dentro desses times de primeira divisão, que tem menos investimento. E na segunda divisão, para jogar a Série B, seria um grande nome. Agora, você trazer um lateral esquerdo é um indicativo de que você vai ter mudança nesse setor. Também acho. Uma mudança clara para mim precisa ser a saída do Diogo Barbosa. Não porque eu não acho que ele não conseguiu contribuir na etapa final da Série A, mas porque ele é um jogador que pode ser comercializado, vendido. Ele é um jogador que você pode até julgar, detestar ele, não gostar. Eu acho que a temporada dele foi ruim. Foi muito ruim. Mas ele é um cara que tem mercado. Ele jogou no Palmeiras, Fluminense, sempre tá na Série A, jogou no Grêmio e tal. Eu acho até que nessas 4 equipes que acabaram de retornar para a Série A, ele tem muito potencial. Todas elas podem contratar. Exatamente. Então, eu acho que isso já é um indicativo desse movimento. Aí me chama a atenção, Breno, porque geralmente você tem 2 jogadores por posição, né? O Fortaleza hoje tem 3 com 4, né? Que é o Felipe Jonathan que vai voltar. Então, basicamente, o Felipe Jonathan volta depois do Campeonato Paulista. Desse quarteto aí, a gente está recebendo a informação de que ele está contratando mais um. Então, hoje ele tem 5, né? Se o Hermes fechar. Aí muita gente vai precisar sair. Eu tô dizendo que o Diogo Barbosa vai sair. Acho que é um movimento que precisa acontecer. O Everson, não dá para avaliar o desempenho dele. Não dá. Ele basicamente... E aí? Joga, não joga? Permanece, o salário dele é baixo ou não é? São 2 pedaços de partida que o Everson fez. E ele esteve envolvido em tragédias, né? O 5-0 do Botafogo e a derrota pro Botafogo, que culminou com o rebaixamento. Então, realmente... Ele deve ter pesadelos com o Botafogo, viu? Total, porque foram os 2 jogos que ele teve chance, né? Então eu acho muito difícil, assim, eu não consigo ponderar se ele fica ou não. Talvez o custo-benefício que vai indicar. Pois é. E o outro jogador, Breno, pra mim, que aí eu faria um esforço, porque Bruno Pacheco na Série B, meu amigo, é pra ser melhor lateral esquerdo da competição. Tem potencial pra isso. Tem potencial claro pra isso. Jogador que tem nível pra jogar em primeira divisão em muitos times, e se conseguisse mantê-lo, né, pra mim seria realmente um acréscimo muito bom tecnicamente. Então é um setor que vai passar por reformulações, mas eu entendo também que é difícil segurar os seus melhores jogadores e a condição atual, eu enxergo a manutenção do Everson. Aí tá trazendo mais um Marcelo Hermes que pode ser o titular. Então, falamos aqui do Marcelo Hermes, aí vamos para as peças que podem sair. Matheus Pereira, eu acho que entre Matheus Pereira, Ávila e Pochettino, acho que a gente vale concentrar um pouco mais no Matheus Pereira, porque o Ávila é aquilo que a gente já debatia aqui ontem, né? Acabou o contrato dele de empréstimo, o Fortaleza não pode comprar, o
o Ajax tem outras propostas, inclusive não só de times do Brasil, mas de times de outras ligas pelo jogador. Então não vai emprestar de novo, não faz o menor sentido. Se você tem outras equipes querendo fazer movimentação e com potencial de compra, não faz sentido emprestar para o Fortaleza para a Série B. Então não vai ficar. Então Ávila, acho que podemos superar. Pochettino, eu acho que também é mais natural uma saída, não fez uma temporada legal, apesar de ter melhorado no final, mas é um salário que deve ser mais alto também. Eu acho que dificilmente fica. O que eu sei do Pochettino é que o Fortaleza gosta dele. Não, gostar. Não, tipo assim, o Fortaleza gostaria de tentar a manutenção dele. Talvez uma conversa, talvez você aceita reduzir o salário, e aí eu vou entender completamente se o Pochettino disser não. Ele pode jogar Libertadores, a gente tem que ele lembrar pode ir pra outros times. Que ele demorou pra caramba pra aceitar a renovação, né? Aquela de 2027. E foi meio sustentado ali, ele já tava meio que uma predisposição a sair pro Atlético Mineiro. Exato. Então eu acho que ele vai sair também. Eu também acho. E é uma forma de capitalizar também, né? Mas o Matheus Pereira, esse aqui eu acho que faz falta, porque esse rapaz chegou ali na metade do ano, mas ele jogou mais do que um bocado de gente que tá aí desde o começo, viu? Passe muito qualificado. Ele veio pro Fortaleza porque ele queria voltar pro futebol brasileiro, tava jogando na Espanha há um tempo, volta. Acho que até demorou a ser utilizado, mas esse aqui eu acho que faz falta. Agora a Fernanda tocou num ponto muito importante. O Fortaleza precisa de fazer caixa, ele precisa vender jogador. Sim. E o Matheus, com certeza, é um que eu acho que ele vai vender assim, ó, facinho, se quiser. Pela característica de jogo dele, Breno, ele é um grande volante, né? Tem características muito técnicas. Eu colocaria o Matheus, né, numa esfera de rol, apesar do objetivo não ter sido cumprido, a gente sabe tudo isso que aconteceu e tal, mas eu colocaria ele nesse rol aí de bons volantes que o Fortaleza teve. Ele não terminou nem titular, mas pra você ver, né, como tecnicamente ele se sobressaía, e aí você sempre pondera, poxa, ele tem nível pra jogar. Eu colocaria ele no rol, por exemplo, de Caio, de Ederson, de Felipe Maranguape, desses caras que são bons de bola, que realmente contribuíram com o Fortaleza. Mas o Matheus realmente tem mercado, é muito natural que ele saia do time. Muita gente tem falado aí, o Matheus não é o maior salário do Fortaleza. Mas não precisa ser o maior para ser incompatível com a Série B. Porque, por exemplo, o Fortaleza esse ano, não sei se você concorda comigo, mas assim, quem esse ano no Fortaleza tinha um salário de, sei lá, 200 mil, era um dos salários mais baixos. Total. Pro padrão do Fortaleza hoje, 200 mil, que pra uma Série B é um salário altíssimo, é teto de muito time na Série B, pro Fortaleza esse ano é um salário comum. Agora, o Matheus, eu acho que deve ganhar um pouco mais do que isso, né? Até porque ele veio ganhando assim, né? Teoricamente ele passou anos ganhando em euro, né? Porque ele jogava no futebol italiano, espanhol. Então, futebol italiano, espanhol, os dois mercados que ele esteve, né? Esteve em outros clubes também. Eu acho que é um jogador caro, Breno. Mas é uma possibilidade de, se não é o maior salário, de tentar fazer um ajuste com ele e algum esforço, né? Porque assim, eu compreendo que você precisa vender os seus principais jogadores. Mas ao mesmo tempo você precisa ter alguma qualidade para tentar subir. E para vender, eu acho que você tem outros caras até mais caros que têm potencial de venda. Por exemplo, aqui no futebol brasileiro talvez não, mas você acha que o Fortaleza, por exemplo, não encontraria na Argentina ou no Chile comparador, por exemplo, Lucero? O Lucero, ele vai sair do Fortaleza, ele vai ser vendido, talvez para o futebol chileno. Aí vamos colocar aqui outro jogador nessa prateleira, Kusevich. O jogador é titular da seleção do Chile. Colo-Colo já teve de olho em um momento, esteve, né, em outros momentos. Sempre foi adquirido pelo próprio Fortaleza, vindo do Coritiba, né? Então, facilmente ele poderia se enquadrar em outro time de Série A do Campeonato Brasileiro também. Acho que é um jogador que tem essa qualidade. Tem dois jogadores que até alguns torcedores estavam falando comigo, Breno, ponderando sobre isso, que era Barreiro e Herrera. Tinham dois torcedores que me encontraram e falaram assim, cara, eu não queria perder o Barreiro. O Barreiro fez muitos gols, acho que ele precisa, ele tem perfil de ser aquele centroavantezão e tal. Eu concordo com tudo isso. E o Herrera também, mas eu entendo que talvez hoje eles sejam os atletas que têm mais facilidade de venda. Eles acabaram de chegar, tiveram um bom desempenho na reta final do campeonato. O Barreiro tem mercado em muito canto, porque o cara estava no futebol árabe, foi artilheiro no campeonato argentino. Meu amigo, se Machuca arrumou time, esses dois vão arrumar. Não tenha dúvidas, Breno Rebouças. Então, acho que a condição de manutenção desse atleta é muito difícil. Mas tudo isso a gente está falando porque você tinha dito que acha que o Matheus Pereira é um cara que vale o Fortaleza fazer um esforço a mais para que ele não saia, né? E eu vou só dar uma informação, tá certo? Tá. O departamento de futebol, na reunião que teve, definiu que vai sair no mínimo 18 jogadores. 18 peças. No mínimo. É muita gente. No mínimo. Isso é uma informação. Então, aí você começa aí a refletir sobre quem. Por isso que eu estou falando aqui vários nomes, porque 18 é um número muito grande, Breno.
Se você tem 38 jogadores e 18 vão sair, é quase 50%. É quase 50%. E a gente sabe que Então, talvez o torcedor gostaria até de mais. Vou fazer um seguinte exercício com o torcedor. Eu não vou pedir para você mandar aqui a sua provável lista de 18 jogadores que vão sair, porque é gente demais. Mas eu queria que você, torcedor que está nos acompanhando, que pode participar tanto pelo YouTube, aqui no @JogarSVM, tô de olho no nosso chat, como também você pode mandar mensagem pro 8887-1306, 8887-1306, DDD 85 para quem tá fora de Fortaleza e da região metropolitana. Eu quero que você diga o seguinte: dessa lista de 18 dispensas do Fortaleza, quem você não quer que esteja? Quem você diz, não, Breno, esse cara aqui não pode estar na lista dos 18 que vão sair. Quem você quer que fique? Então, assim, diga quem você não quer dentro dessa lista dos 18 que devem sair. Quem você quer que permaneça no Fortaleza. Mas, Alexandre, só pra gente encerrar aqui com os nomes que a Fernanda falou, Tinga, eu já disse aqui ontem que, pra mim, eu acho que é correto encerrar o ciclo, porque eu acredito que, por mais que ele tenha uma história super respeitável no clube, acho que ele é uma figura emblemática no Fortaleza, nada vai apagar a história dele. Eu acho que esse ano já foi bem abaixo e acho que o Tinga realmente, até pra ele mesmo, né, pra que ele possa tentar se reencontrar nessa reta final da carreira dele, acho que seria interessante encerrar. Mas o Prior, se o Fortaleza abrir mão do Prior, eu confesso pra você que eu não acho interessante, que é um jogador jovem, é um cara que mostrou potencial dentro de uma Série A. Ele realmente não caiu nas graças do Palermo, mas enquanto estava jogando com o Renato Paiva, ajudava bastante. E é um cara que não deve ser tão caro. Então, pra mim, faria sentido ter o Prior numa Série B. Eu manteria o Prior porque pelo potencial que ele pode vir a ter. Sim. É tal qual o exercício que houve com o Gustavo Mancha, Breno. Gustavo Mancha era um jogador que, se ele não tivesse tido a sequência que ele teve, ele não seria vendido por aquele valor. E aí, eventualmente, né, você mantém um jogador que é barato, dá sequência para ele e consegue um negócio até melhor do que você imaginava antes. Hoje, se você for tentar vender o Lucas Prior, como é que você vai oferecer um valor muito alto, né? Por quê? Ele terminou em baixa, ele era reserva, o atual treinador não utiliza tanto, teve um ou outro momento ali positivo, mas precisa lembrar que Kevin Andrade foi vendido por um valor baixíssimo também. Pelo menos a minha interpretação, tá? Fortaleza julga que não. Foi o valor dele, era um percentual. Eu achei baixo, então, para você vender alguém por um valor alto, você precisa de sequência. E a Série B pede isso, intensidade, alguma movimentação. Ele tem um perfil jovem. O Kevin foi vendido por um valor baixo e ainda tem uma divisão com o time da Venezuela, com o time venezuelano, né? Ainda tem uma divisão que a informação Deportivo que nós Laguaira. temos, exatamente, aqui foi inclusive meio a meio, tá? O Fortaleza ficou com metade desse valor, ou se já recebeu, ou se ainda vai receber, mas não é o valor todo, não. Então fica menor ainda. Quando você para pra pensar isso, a venda do Kevin foi mais baixa ainda, porque o Fortaleza não fica com tudo. Exatamente. Então, basicamente, você se desfaz de alguém que tem grande potencial. Agora, é claro, né? Também o clube faz um esforço para ter um jogador e o treinador diz que não conta com ele, é difícil. A conta realmente não bate, né? Em algum momento. O Palermo também vai precisar, caso ele seja o treinador do Fortaleza, observar alguns desses outros jogadores que ele não deu tanta sequência para avaliar. E o Tinga, Breno, a situação é a seguinte. O Tinga, ele tem propostas, o Coritiba é o mais interessado, o Coritiba tem uma boa relação com o Fortaleza, já negociou, por exemplo, o Bruno Melo, já negociou o Benevenuto, o Kusevich veio de lá para cá. Sim. Então esses clubes, eles trocam realmente figurinhas há muito tempo e há uma boa relação. Hoje é o Coritiba que está na primeira divisão e o Fortaleza está na Série B. E isso facilita com que o Coritiba, que tenha mais capital hoje, possa vir tirar um jogador ou outro. A grande questão, Breno, é o seguinte, a informação que eu tenho, e aí o empresário do Tinga também teve oportunidade de conversar comigo, e ele falou que o Tinga, apesar dele estar tendo negociações, ele estava tão consternado com o rebaixamento que em muitas das propostas ele não quis nem ver. Porque ele é alguém que é muito identificado com o clube. Então, se o torcedor sentiu muito, o Tinga sentiu demais. Porque mesmo ele não contribuindo, se você assiste os bastidores do Fortaleza, aqueles vídeos e tal, o Tinga sempre tá lá, falando com os jogadores, estimulando, falando, tipo, sendo aquela voz ativa no vestiário. Então, é um cara que tá há muitos anos nesse projeto e sentiu muito o rebaixamento. Tal qual a gente viu o Tite sentir. Tite, antes de sair do Fortaleza, teve aquela derrota pesada que o Fortaleza sofreu, a gente viu ele chorando no banco. Então, esses caras, né, eles podem olhar pro dinheiro e tal, mas é fato que eles têm uma identificação muito grande com o clube. E aí não é uma questão simples, encerra o ciclo, vai embora. Ele tem essa conexão com o clube.
Mas fato é, hoje, o treinador, né, do Fortaleza utilizou pouco ele. E não foi só um, foram 3. E na temporada, como você bem pontuou, tecnicamente ele contribuiu pouco. Então isso é um indicativo de que talvez realmente ele não consiga contribuir mais com o Fortaleza. Sim. E aí ele poderia sair para a primeira divisão. Eu acho que é isso que vai acontecer, inclusive. Mas eu estou só trazendo esse bastidor porque o empresário dele fez questão de ressaltar isso. Que ele tem uma relação muito grande e isso estava realmente mexendo com ele. Ele estava vivendo o luto de ter caído de divisão. Eu entendo que ele esteja sentindo, mas eu mantenho o que eu falei ontem aqui. Eu acho que eu não consigo enxergar como ofensa, como desrespeito. O clube decidir por encerrar um ciclo ou executar uma venda, normal. Eu entendo toda a história dele e acho que nada paga o que ele construiu, mas eu realmente acredito que é o momento de você fechar esse ciclo do Tinga e vamos ver se ele realmente acerta com o Coritiba, porque já tem uma coisa caminhando, o staff dele já tá aí nessa negociação e a gente vai saber se o Tinga realmente vai fechar com o Coxa Branca, que voltou à Série A do Brasileiro. Vou pro primeiro intervalo, na volta a gente vai falar sobre o Alvinegro de Porangabuçu, na volta a gente vai ouvir o torcedor também. Tem muito tempo de programa ainda, rápida parada, voltamos já.